Olá, caros colaboradores do EMOSC de Lages, Santa Catarina. Foi com grande alegria que recebi o convite para dirigir algumas palavras para vocês. Vocês fazem um trabalho belíssimo, de grande importância para a saúde pública. E poder contribuir um pouquinho com o trabalho de vocês é uma grande alegria para mim. Então, convido a todos a caminharmos juntos nesta videoaula, onde eu vou falar sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Vamos lá? Venham comigo. Muito bem. Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para que vocês soubessem, quem está falando aí algumas palavras para vocês. Então, o meu nome é Thiago Meneghel, eu sou natural de Tubarão, uma cidade no sul de Santa Catarina, resido em Lages há 10 anos aproximadamente. A minha graduação eu fiz em administração de empresas, a minha especialização em didática e metodologia do ensino superior, tenho mestrado e doutorado em engenharia e gestão do conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, e desde 2010 eu sou professor do IFSC, e atualmente coordenador do curso técnico em administração e da pós-graduação da especialização em marketing. Feitas as apresentações, vou falar aí sobre o tema do nosso bate-papo, da nossa conversa nesta oportunidade. Nós vamos falar sobre esse livro aqui que está em minhas mãos, um livro do Dale Carnegie, que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A primeira edição dele é de 1936. Essa minha edição, que eu estou aqui na minha mão, é a 51ª edição, que é de 2007. Até o meu livro já não é muito novo. E mesmo em 2007, ele já tinha alcançado mais de 50 milhões de exemplares vendidos. Então, é um livro extremamente popular, muito conhecido, talvez alguns de vocês já tenham lido, mas nós vamos conversar sobre ele, espero que as minhas reflexões possam ajudar vocês. Então, vamos lá. Esse livro, ele é dividido em algumas partes, e a parte 1 tem apenas 3 capítulos e fala sobre técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Vamos à primeira. Se quiser tirar mel, não espante a colmeia. Bom, ele começa o livro falando o seguinte: se você quer fazer amigos, influenciar pessoas, promover um bom atendimento, tratar bem as pessoas, se você quer que o seu relacionamento interpessoal seja positivo, a primeira questão, é não espantar as pessoas. A primeira questão é não ser uma pessoa extremamente pessimista, que vive criticando, que vive condenando as outras pessoas, que vive se queixando, que vive lamuriando as coisas da vida. Então, assim, quem é que gosta, Olha a cara aí do nosso amiguinho aí no slide, Quem é que gosta de estar do lado de uma pessoa que o tempo todo, todos os dias, está reclamando da vida, reclamando das pessoas, reclamando da sorte, certo? Então, a primeira coisa, se você quer fazer amigos e influenciar pessoas, você deve ser uma pessoa otimista, Uma pessoa que alguns dias na vida vai ter algumas dificuldades, vai poder falar com algumas pessoas e desabafar algumas questões sem problema nenhum. Mas que isso não seja algo frequente, E infelizmente, todos nós conhecemos uma ou outra pessoa que não faz isso de forma esporádica, Mas muitas vezes tem uma condição de vida bem melhor do que outras pessoas, ou do que a maioria da população, ou pelo menos daquelas pessoas mais pobres, mais carentes, e mesmo assim vive lamuriando, reclamando, criticando o tempo todo. Então, começamos o nosso livro
com a ideia de que você não deve, né, criticar as outras pessoas, condenar as outras pessoas e se queixar das outras pessoas o tempo todo, se você quer aproximar as outras pessoas de você. Muito bem. O outro capítulo fala sobre o grande segredo de tratar com as pessoas. Olhando para essa foto aí, né? Um deles, né, uma dessas pessoas aí é um chefe, outros são membros da equipe. E o que nós estamos vendo nessa foto, né? Parece que há uma sinergia entre eles, né? Parece que há uma certa admiração, um certo comprometimento entre todos eles. Parece que todas as pessoas nesse grupo estão sendo valorizadas, mesmo aquela que não está na mesa, né? Mesmo aquela que está um pouco atrás, ela está satisfeita, né? Ela parece estar participando desse momento. Então, o segundo princípio, né, é valorize as pessoas, aprecie as pessoas honesta e sinceramente. Tá ok? Muito bem. E qual seria aí o nosso terceiro capítulo da parte 1? Né? Ele diz o seguinte: aquele que conseguir isso terá todo mundo ao seu lado. Aquele que não conseguir trilhará um caminho isolado. O que será isso que faz com que essa questão, né, isso que pode ser feito pela gente, traga muitas pessoas para perto da gente? E se a gente não conseguir fazer isso, né, a gente pode acabar isolado. É a capacidade de olhar a vida, olhar as questões, olhar os problemas pelo ponto de vista da outra pessoa. Né? Quantas vezes nós estamos atarefados, nós estamos cheios de coisa para fazer, né? E tem alguém, por exemplo, esperando pelo nosso atendimento ou para conversar com a gente, né? Muitas vezes o que a gente faz? Eu tenho coisa mais importante para resolver agora. Eu tenho aquela questão. Então assim, eu tomo as decisões pelo meu ponto de vista, né? Que eu sei que eu tenho aquela outra questão, que eu tenho aquela outra coisa para fazer. Mas e o ponto de vista daquela pessoa? O que aquela pessoa passou para estar ali? O que ela deveria estar fazendo e não está fazendo? Quantas coisas ela talvez deixou de fazer naquele dia para ir falar comigo? E por aí vai. Então assim, aquela pessoa, eu tenho um monte de coisas para fazer, aquela pessoa talvez também tenha, né? Por que eu penso que eu sou muito ocupado e que quem quer o meu atendimento ou quem quer falar comigo tem o tempo todo para me esperar? Conseguir olhar pelo ponto de vista, pela ótica, se colocar no lugar do outro, ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Esse é um grande segredo para que a gente possa aproximar as pessoas da nossa convivência. Veja aí o que diz essa figurinha, né? Ignorância é achar que o seu ponto de vista é o ponto final. Ignorância é achar que aquilo que você está enxergando é a realidade e ponto final. Que não existem outros pontos de vista, outros observadores que podem ter uma compreensão diferente da realidade. Ok? Então, desperte um forte desejo na outra pessoa. E quem desperta esse desejo, quem realmente se importa com o outro, se coloca no lugar do outro. Tem empatia pelo outro. Ok? Muito bem. Fechamos assim a primeira parte do nosso livro. E vamos aí à nossa segunda parte. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Daqui para frente eu não vou passar todas
os capítulos, né? Vou passar todas as partes do livro, mas não todos os capítulos, porque senão, né, nosso bate-papo aí não teria fim. Eu já estou sendo bastante sucinto, bastante rápido, né, para ser o mais resumida a minha fala, né, ser o mais sucinto possível. Então, e aqui eu também tenho que pular aí alguns capítulos para poder cumprir aí um tempo com vocês. Faça isso e será bem recebido em toda parte. Ele abre a segunda parte do livro, né, também com uma lei, eu vou chamar assim, que é de extrema importância para compreender os princípios desse livro. Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Tem relação com aquilo que nós vínhamos falando anteriormente, né, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de olhar pelo olhar do outro, né? Mas aqui eu quero dar uma mensagem ainda mais pontual, né? Nem todo mundo precisa gostar de gente. Não é uma lei, não é uma obrigação, né? Você, né, não é obrigado. Existem, inclusive, profissões para quem não gosta muito de gente, né? Talvez aí na área do desenvolvimento de software, né? Talvez aí nas áreas das exatas, da engenharia, né? Talvez você possa trabalhar, desenvolver as suas atividades, né? Você em uma máquina, você em um artefato específico, né? Sozinho ali em um processo de criação, sem se relacionar muito com pessoas. Não há problema nenhum com isso, né? Agora, se você trabalha com vendas, se você trabalha com atendimento ao público, se você é um médico, se você é um professor, você não pode se dar o direito de não gostar de trabalhar ou de estar com pessoas. Porque se isso for verdade, você está na profissão errada. Um médico que não gosta de gente, que não tem carinho pelas pessoas, está na profissão errada. Um professor que não se importa com seu aluno, que não quer ver o sucesso, o progresso do seu aluno, está na profissão errada. Então essas profissões, professor, médico, pessoas que trabalham com atendimento público em mais diversos setores, pessoas que trabalham com serviço de forma geral, né, precisam gostar de pessoas. E esse gostar das pessoas precisa ser algo genuíno, algo verdadeiro, para que você realmente consiga implementar todas as outras leis que são colocadas, todos os outros princípios que são colocados nesse livro. Entendido isso, existe um jeito simples de causar uma boa impressão inicial, uma boa primeira impressão, né? Dizem aí que a primeira impressão é a que fica. Então, como é que eu faço para ter uma boa impressão? Para as pessoas terem uma boa impressão de mim? Não é nada difícil. É algo bem simples. É apenas sorrir, mostrar os dentes, alegria no rosto, né? Sorria, seja alegre, né? Se lá no começo eu disse que as pessoas não gostam de estar do lado de pessoas que reclamam o tempo todo, que criticam, que são negativas, as pessoas gostam de estar ao lado de pessoas alegres, né? Pessoas que coloquem o clima, o astral daquele lugar onde estão para cima, né? E aí você pode dizer, mas e se eu tenho problemas? E se a minha vida está difícil? Claro, que se for uma questão pontual, acontece na vida de todo mundo, né? Mas eu sempre lembro o seguinte, não esqueçam que o carnaval no Rio de Janeiro, ou até mesmo em Salvador, né? As grandes festas, né? Não vem da Barra da Tijuca, não vem, né, do Leblon no Rio de Janeiro. Não tem nenhuma escola, né, Unidos do Leblon, acadêmicos da Barra da Tijuca, não, né? Quem faz o carnaval é a Mangueira, Mocidade Independente Padre Miguel, né? Que são comunidades carentes, né? Antigamente chamadas de favelas, né? A Mangueira, né, é um morro muito próximo ali ao Maracanã,
né? Uma comunidade de muitos desafios diários, de muito sofrimento, mas é dali que sai o carnaval, né? Então, assim, a condição, quem fica olhando, né? Se aquela comunidade, né, da Mangueira, que lá de cima do Morro da Mangueira consegue enxergar os prédios, né, de pessoas mais ricas do Rio de Janeiro, né? Ou mesmo o pessoal da Rocinha também, né? Consegue olhar lá para São Conrado, onde ficam os prédios de pessoas abastadas, né? Se eles ficassem só se lamuriando e reclamando da vida, né, eles não iam fazer o carnaval. Ia, né, fazer festa, samba, roda de samba, em volta da churrasqueira e tal, né? E o que a gente vê muitas vezes é até algo interessante, né? A gente vê muitas vezes mais alegria, mais sorrisos nesses lugares do que sorrisos e alegria, né, em lugares onde o conforto é maior, né? Então isso nós não podemos negar. O pessoal da Barra da Tijuca, o pessoal de São Conrado tem mais conforto, né? Mas isso não quer dizer que eles tenham uma vida mais alegre, ok? Então, preste atenção. Você precisa, tudo na vida, né, tem aí lado ruim, tem um lado positivo, né? E você precisa olhar para a vida com mais alegria. Muito bem. Um modo fácil de ser um bom conversador, né? Para ser amigo, se o nosso livro tem como nome Como Fazer Amigos, né, o que os amigos fazem? Os amigos conversam, né? E qual é um modo fácil de ser um bom conversador? É ser um bom ouvinte, né? Muitas pessoas querem falar, querem contar, querem, né, falar as suas angústias, querem contar os seus casos, né? E poucas pessoas, às vezes, estão interessadas em ouvir o outro. Se você quer ser um bom conversador, escute o outro, se interesse pelo outro, tenha empatia pelo outro, né? Tudo isso que a gente vem falando, né? Então, para ser amigo de uma pessoa, às vezes você não precisa, né, estudar, ter muitos assuntos para conversar com ela. Não. Às vezes o que ela quer é apenas ouvir. E isso vale no nosso trabalho também, né? Às vezes um bom professor, um bom médico, uma boa pessoa que trabalha no EMOSC, né, ela vai ser muito querida dos seus pacientes, dos seus clientes, dos seus alunos, né, se ela ouvir as outras pessoas, né? Às vezes as outras pessoas querem só um momento para serem ouvidas, ok? Muito bem. E como causar o interesse nas outras pessoas, né? Para que eu possa ser amigo e influenciar as pessoas têm que ter interesse, né, em estar perto de mim. Nós vemos aí nessa figura no slide, né, que parece que há um desinteresse aí, né, entre ambas as pessoas. Se eu disse que para uma boa conversa eu preciso ouvir, no slide anterior, mas e quando eu vou falar? Eu devo falar sobre o quê? Para gerar interesse na outra pessoa. Eu devo falar sobre coisas que interessam a outra pessoa e não a mim, né? Então, veja no slide anterior, né? Essa foto serve para os dois slides, né? A moça realmente parece que está interessada naquele assunto que a loira está falando um assunto para a morena. Elas parecem ser muito amigas. Por quê? Porque a morena está ouvindo atentamente o que a loira está falando. Mas a loira parece falar coisas que interessam a morena, né? Então, tem os dois lados, né? Eu preciso aí também falar coisas que são de interesse da outra pessoa, né? Quando nós estamos aí num processo, né, nós estamos namorando, noivamos e tal, muitas vezes a gente se preocupa muito, né, com a outra pessoa. Temos empatia, queremos que o outro esteja sempre feliz, né? E aí nós queremos levar aquela pessoa a um lugar que ela gosta, a gente quer tratar daquele assunto que interessa a outra pessoa, a gente faz isso naturalmente, mesmo sem ler o livro, né?
Mas às vezes, depois de casados ou depois que o relacionamento perdura por muito tempo, né? Parece que cada um só quer falar daquelas coisas que interessam a si, né? Se o homem gosta de futebol, se ele gosta de política, se ele gosta de notícias, ele quer falar sobre aqueles assuntos, né? Se a mulher, se ela tem interesse por questões econômicas, se ela tem interesse por questões da arquitetura, ela quer falar sobre aqueles assuntos, né? E aí, às vezes, como um quer falar sobre umas coisas que não interessam ao outro, o outro quer falar de coisas que não interessam ao outro, aquilo vai gerando um distanciamento, né? Então, nós temos, né, que ficar atentos a isso e falar de coisas que a gente sabe que são assuntos que interessam as outras pessoas. Se nós estivermos falando de assuntos que interessam as outras pessoas, obviamente, né, essa outra pessoa vai querer nos ouvir e vai querer conversar com a gente. Muito bem. Como fazer as pessoas gostarem de você imediatamente? Nesse slide, eu gostaria aí de pedir uma atenção especial para vocês, né? Porque ela também perpassa aí todos os ensinamentos desse livro. Veja bem, faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade. Esse livro, obviamente, ele foi traduzido para o português. Então, a palavra faça a outra pessoa se sentir importante, eu não sei se é a tradução melhor, né? Porque importante no português nos dá a impressão assim de que a pessoa vai se sentir com uma autoridade, né? A pessoa quer ser, né, prefeito, vereadora, também é época de eleição, né? A pessoa quer se sentir importante, quer se sentir mais do que os outros, né? Não é esse o sentido que está no livro. A ideia aqui é: faça a outra pessoa se sentir especial, se sentir um indivíduo, não mais um, não um qualquer, né? Ninguém gosta de ser considerado um qualquer. As pessoas gostam de ser tratadas e de serem vistas, de serem ouvidas como pessoas especiais, né? Vamos pensar assim. Vamos pensar que um grupo de amigos de 4, 5 pessoas se reúnem semanalmente ou mensalmente, né? Vamos imaginar que uma dessas pessoas falte por 3 encontros consecutivos, né? Vamos imaginar que no 4º encontro essa pessoa retorne ao convívio, né? Quando aqui no slide a gente diz assim que essa pessoa ela quer se sentir importante, não quer dizer que ela quer sentir a autoridade maior desse grupo. Não é isso. Ela quer dizer o seguinte, que quando essa pessoa retornar a esse grupo, ela gostaria que aquelas pessoas perguntassem para ela: oi, fulano, o que foi que aconteceu? Nossa, tu ficou 3 encontros sem aparecer. Ela gostaria muito de escutar alguém dizer assim: nós sentimos a sua falta. Nós percebemos que você não veio, né? Ela não gostaria de retornar àquele convívio e as pessoas nem perguntar por que ela não veio, por que ela não compareceu. E talvez ela ficasse pensando: será que eles perceberam que eu nem estive aqui, que eu não participei dos últimos encontros e tal, né? Então é nesse sentido, né? Alguém que está esperando o nosso atendimento, né? Mesmo que a gente não possa atender a pessoa naquele exato momento, de forma imediata, se a gente puder, durante 5, 6 segundos, dizer para ela: eu não posso te atender agora, eu gostaria muito de lhe atender agora, mas eu não posso, mas eu já volto para lhe atender, tá? Pronto. Não precisa dizer com as palavras: você é especial para nós, né? Você é muito especial para a nossa empresa, né? Não precisa dizer com essas palavras, mas a pessoa vai perceber, né?
Agora, quando a pessoa está lá numa sala de espera, né? E parece que ninguém está vendo ela lá, parece que ela é um fantasma, né? Parece que ninguém a atende. Isso é muito ruim, né? Todas as pessoas têm uma autoestima, uma estima própria, né? Que pode ser uma autoestima alta, né? Elevada, ou pode ser uma autoestima baixa, né? Quando as pessoas tornam essa pessoa especial, enxergam essa pessoa, a autoestima dela vai se elevando, né? Quanto mais invisível para a sociedade essa pessoa vai ficando, mais a autoestima dela vai baixando, né? Então, tenhamos cuidado, né? E vejamos cada pessoa como um ser especial, que verdadeiramente é, né? Nós, né, somos tão especiais como qualquer um dos nossos colegas, vou chamar assim, né, de profissão, dos nossos clientes, dos cidadãos de um país, né, como ser da raça humana, né, para quem é cristão, né, como irmão, né, e por aí vai, né, todas as religiões, enfim, tem essa, lá no fundo, essa ideia, né, de pertencimento a uma determinada origem, né. Então, ninguém deve se sentir maior do que ninguém, né? Temos papéis diferentes, temos dons diferentes, mas todas as pessoas precisam ser valorizadas. E aí nós temos que ter isso internamente. Como diz aqui o slide, nós precisamos fazer isso com sinceridade. Ok? Muito bem. E assim nós chegamos à parte 3 do nosso livro, que vai falar agora sobre como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo. Mas o nosso tempo está correndo. Eu falo demais, né? Eu gosto de falar, que é uma grandeza, por isso virei professor, né? E eu gostaria então de agradecer a presença de vocês nessa primeira parte da nossa videoaula, né? Eu vou gravar a segunda parte e convido a vocês na sequência ou em outro momento, né, a escutarem essa segunda parte do livro que vai falar aí sobre os outros 2 capítulos, ok? Por enquanto, eu agradeço muito a oportunidade de ter conversado com vocês, né? Eu me orgulho muito de ser doador de sangue e dessa forma, né, poder estar dirigindo palavras a vocês que trabalham e fazem um trabalho magnífico no EMOSC de Santa Catarina. Tá ok? Contem sempre comigo naquilo que eu puder colaborar nessa brilhante missão. Ficam aqui os meus contatos, né? Quem quiser aí mais informações sobre essa temática ou sobre outras questões de administração, de marketing, né, a quais eu trabalho no IFSC, mandem um e-mail, thiago.meneghel@ifsc.edu.br, né? Tem aí o meu Facebook, que é um espaço pessoal, não profissional, mas está disponível aí para troca de ideias com vocês. E tem o meu canal no YouTube, aonde essa nossa videoaula está postada, né? E aonde vai estar postado também a segunda parte. Então, se por questões de tempo, né, vocês não conseguirem assistir as 2 partes durante a capacitação, né, do próprio EMOSC, mas fica aí o convite para quem despertou interesse, né, acompanhar a segunda etapa no meu canal do YouTube. Então, youtube.com/prof, né, abreviatura de professor, prof. Thiago Meneghel. Thiago com H, Meneghel também com G-H-E-L. Era isso. Muito obrigado a vocês por terem me ouvido e eu agradeço especialmente por ter colaborado um pouco com essa linda missão que vocês têm
e executam com excelente qualidade no EMOSC de Santa Catarina. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!